Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Hoje nós vamos debater o financiamento de campanhas eleitorais e o controle da justiça eleitoral. E para isso nós convidamos a professora e advogada Valquíria de Carvalho. Valquíria Aparecida de Carvalho é advogada, graduada pela Faculdade de Direito de Jacarezinho, atualmente Fundinop. Ela é especialista em Direito Eleitoral, professora dos cursos de extensão universitária aqui do Grupo Educacional Uninter, e como principais atividades profissionais, ela tem prestado assessoria e consultoria jurídica para partidos políticos, coordenação de campanhas eleitorais, a assessoria parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e também da Câmara Municipal de Curitiba. Professora Valquíria, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que a senhora nos explicasse como funciona o financiamento das campanhas eleitorais no Brasil. Nós sabemos que tem candidatos que têm recursos e eles próprios financiam as suas campanhas, mas tem outros que são financiados por amigos, por empresas. Então, que a senhora nos desse uma panorâmica do funcionamento das campanhas eleitorais. Quem paga a conta efetivamente? Primeiramente, eu quero dizer que é uma satisfação para mim estar aqui debatendo esse tema com o professor, com o doutor. E é uma grande satisfação mesmo pelo respeito que tem essa instituição. Obrigado. E a gente vai tentar falar um pouco sobre financiamento de campanha, né? Então, uma polêmica, que sempre foi uma polêmica, né, no decorrer dos anos, aí, de uma forma mais pragmática e mais objetiva. Hoje, no Brasil, adota-se o sistema privado de financiamento de campanhas eleitorais. Embora uns falam que seja misto, dada a permissibilidade do fundo partidário, de aplicação de recursos do fundo partidário, de uma forma pragmática pode-se dizer e afirmar que o financiamento de campanhas eleitorais no Brasil é privado. São as empresas e as pessoas físicas que financiam então as campanhas? Pessoas físicas, pessoas jurídicas e o próprio candidato, né? E os partidos políticos, isso por intermédio de partidos políticos, por intermédio de arrecadação pelo próprio candidato. Então, são as empresas, as doações de pessoas físicas e recursos próprios do candidato. Não se fala em financiamento público de campanha, a não ser com a aplicação de recursos provenientes do fundo partidário com a sua regulamentação. Definido que no Brasil adota-se o financiamento privado de campanha, existe toda uma regulamentação a respeito. A legislação, com a contribuição da própria Justiça Eleitoral, vem a cada ano aprimorando essa regulamentação, no sentido de impor limites para as doações, no sentido de vedar algumas espécies, algumas fontes de doação, né, que possa comprometer, que possa envolver verbas públicas e dentre outros vedações taxativas na lei. Então, ela regulamenta, sendo privado o financiamento, ela tenta regulamentar da maior forma possível, de forma que a Justiça Eleitoral possa controlar, possa fiscalizar, né? Para evitar se fosse um financiamento público, por exemplo, ela teria o destino certo. Como é privado, a Justiça Eleitoral tem que saber de onde vem o dinheiro. Então, ela regulamenta o financiamento da campanha no Brasil em cima do financiamento privado, controlando as espécies de doação e aplicação de recursos na campanha. Por exemplo, professora Valquíria, nós temos a informação de que os sindicatos
eles não podem fazer doações para candidatos. E também as empresas que são permissionárias ou concessionárias de serviço público. Mas as empresas que possuam contratos com o poder público, por exemplo, estão construindo uma ponte, uma rodovia, essas podem doar. Na verdade, a lei, no artigo 27 da resolução desse ano, se não me engano, ela elenca taxativamente quem são quais as proibições, quais são as fontes vedadas de doação. Entidades de classe sindical, por exemplo, elas não podem doar para a campanha, né? Então, existe sempre aquela confusão que os candidatos, na hora de fazerem um evento na sede do sindicato, eles têm que fazer um contrato de locação, porque a lei pode considerar o espaço como uma doação para este ou outro candidato, né? Então, sempre existem essas regras a serem atendidas. No caso das permissionárias e concessionárias do serviço público, a lei também é taxativa. Ela não pode doar para a campanha, certo? Então, esse é a forma de controle que a Justiça Eleitoral exerce no financiamento privado da campanha. E no caso de um candidato receber um recurso desse, perceber que não podia receber, devolver, como é que fica a situação desse candidato? A partir do momento que o candidato, hoje, não só o candidato, como o administrador financeiro da sua campanha, que é solidariamente responsável por tudo, e todos os envolvidos, eles devem, do início ao fim, fazer um monitoramento diário na conta bancária. Por quê? Verificada a existência de um recurso oriundo de fonte vedada, esse recurso não pode ser utilizado. Se o recurso foi repassado para outro candidato ou comitê financeiro e ele utilizar, ele também responde pelas penalidades. O que o candidato tem que fazer? Segurar o recurso e devolver para o Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após a notificação da Justiça Eleitoral. Caso ele venha a utilizar esse recurso, é uma irregularidade insanável e as suas contas serão desaprovadas. Depois, é claro, a verificação de abuso de poder econômico, se existiu ou não. Mas a utilização do recurso, ela não pode existir. Ela tem que ficar e ser devolvida para o Tesouro. Essa última decisão recente, de alguns meses atrás, do TSE, de tornar inelegível o candidato que teve as suas contas reprovadas. Essa é uma situação ainda não muito esclarecida. Os advogados não estão entendendo, porque isso, na verdade, equipara a não aprovação das contas à ficha suja de um candidato. Eu gostaria que a senhora historiasse, explicasse como é que ficou essa situação a partir da última decisão do TSE. Na verdade, teoricamente, é um equívoco dizer que isso é uma inelegibilidade. Na prática, é como se fosse. Mas taxar como inelegibilidade as contas desaprovadas do candidato não é correto. Em 2009, com a mini-reforma, advinda pela Lei 12.034 de 2009, ela dizia o seguinte, que o candidato que tivesse as suas contas declaradas como não prestadas não poderia ter, ou não pode ainda, obter a certidão de quitação eleitoral durante todo o período da legislatura do pleito pelo qual concorreu, ou, mais ainda, até quando persistir, se ele não apresentar, continua sem certidão. Não falava, houve uma polêmica total, mas como que o candidato que teve a conta desaprovada, que é mais grave, não tem essa penalidade? Agora, em março, o TSE, na resolução 23376, que vai regulamentar as eleições de 2012, ele colocou o seguinte, candidato que tiver as suas contas desaprovadas ficará impedido de obter a certidão de quitação eleitoral. Ponto. Não colocou se é pela legislatura inteira, não definiu prazos. Não é inelegibilidade, pode ser considerada inelegibilidade, por quê? É uma condição de elegibilidade que o candidato não tem. Quando ele for registrar a candidatura, ele precisa ser capaz, ativamente capaz. Tem que ter os direitos políticos dele ativo, tem que ser alfabetizado e tem que estar quite com a Justiça Eleitoral. É uma condição de elegibilidade dele. Nesse caso, ele não está quite. Nesse caso, ele não está quite, né? É um devedor, de alguma forma, ele errou, ele teve as contas desaprovadas, né? Ele não
não agiu, não é que não agiu corretamente, ele não seguiu todas as regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Então, para o TSE, na interpretação dessa mini-reforma, né, porque, ao contrário do que muitos dizem, e eu não concordo, o TSE não legisla, ele regulamenta o que já existe, né, as leis federais, com base na Constituição, interpretando a Constituição. Ele afirmou e determinou que candidatos com contas desaprovadas não podem obter certidão de quitação eleitoral. Sem certidão de quitação, ele não registra a candidatura. Professora Valquíria, o nosso país é um país continental, nós temos 5.563 municípios, temos grandes municípios, cidades como São Paulo, com mais de 11 milhões de habitantes, e temos aqueles municípios com 800, 1.000 habitantes, em que muitos candidatos, principalmente a vereador, eles podem não gastar absolutamente nada, nem abrir conta bancária para arrecadar, porque o candidato, se ele sair um dia pelo município, ele visita todos os eleitores e pode fazer a sua candidatura e com 40, 50 votos se eleger vereador. Nesse caso, aquele candidato que não prestou contas, como é que fica a situação dele? Não tem exceção. A lei faculta, a lei obriga, na realidade, a abertura de conta eleitoral específica para movimentação de recursos em campanha. Mas faculta os municípios com menos de 20 mil eleitores e onde não haja correspondente bancário a não abrir conta eleitoral. Mas mesmo assim, isto não o exime de prestar contas. Por outras formas, ele tem que comprovar a movimentação de recursos dele, né? Então, a lei é taxativa, todos os candidatos têm que prestar contas, ela não exclui nenhuma possibilidade. Então, professora Valquíria, eu gostaria que a senhora nos explicasse quais são as penalidades que sofre um candidato que não presta contas ou que tem as suas contas glosadas ou que alguma nota lá por algum problema, muitas vezes a pessoa pega uma nota de uma empresa e depois aquela empresa está com o CNPJ com restrições ou errou um número lá do CPF de um colaborador. Como é que fica a situação desse candidato que foi eleito, vamos analisar sobre essa hipótese, como é que fica a situação dele? Ele pode perder o mandato por não ter as suas contas aprovadas? Eu vou pedir permissão para o senhor para fazer um breve, para contextualizar bem, e tanto quem está nos assistindo, como fazer um contexto geral do que acontece. Eu vou fazer um breve retrospecto da legislação, para o senhor entender como funciona hoje e o porquê que está chegando a essa conclusão dessas penalidades. Aí eu aponto. A partir de 1993, mais ou menos, foi global, mundial, a preocupação com o financiamento de campanha, né? Começaram a se preocupar o que se gastava em campanha, o que era gasto em campanha, mas não tínhamos mecanismos legais suficientes para isso. E a legislação e os candidatos, as candidaturas, as eleições existiram nessa maré. A partir de 1997, que teve a Lei Geral das Eleições, que unificou para todas as próximas eleições a questão do financiamento de campanha, em especial, né, a arrecadação de recursos e aplicação de gastos e prestação de contas, teve uma regulamentação específica, com alguns requisitos a serem atendidos, os comitês financeiros que já eram obrigatórios tinham umas normas a serem seguidas, mas a Justiça Eleitoral não conseguia exercer com eficácia o controle e a fiscalização por falta de mecanismos legais. Em 2006, veio a polêmica da Lei 11.300 de 2006, outra mini-reforma eleitoral. Foi uma polêmica, eu acho que inesquecível, que eu particularmente considero um marco no processo eleitoral, em todo o procedimento eleitoral, porque, além de trazer requisitos, normas e apontar mecanismos para a Justiça Eleitoral de controle, de apuração e de punição, ela estabeleceu formas de punir gravemente os candidatos. Tanto que naquele ano,
Algumas das normas, embora foi aplicado, não respeitou-se o princípio da anualidade, algumas normas não puderam ser aplicadas até por falta de meios da Justiça Eleitoral. Então, pegou de surpresa candidato, assessores e a Justiça Eleitoral pegou de surpresa de uma forma positiva. As normas vieram se aperfeiçoando com uma outra mini-reforma, né? A gente está precisando urgentemente de uma reforma eleitoral, porque a gente só trabalha com mini-reformas, né? E veio a reforma de 2009, onde além de doações pela internet, a propaganda pela internet, o controle da propaganda, regulamentar os bancos, ela tratou dessa questão específica da quitação eleitoral, que a gente acabou de dizer no caso de contas desaprovadas. Então, por mais que se critique hoje que o sistema eleitoral seja falho ou não na fiscalização dos candidatos, criando-se até um senso comum de que prestar contas eleitorais é um faz de conta, que o candidato faz de conta que apresenta, a Justiça Eleitoral faz de conta que analisa, isso não é verdade. A Justiça Eleitoral se aperfeiçoou muito e hoje ela possui muitos mecanismos. Respondendo à sua pergunta, quais são as penalidades? Uma vez feita a movimentação e administração financeira da campanha, elaborada a prestação de contas e entregues à Justiça Eleitoral dentro do prazo, a Justiça Eleitoral pode decidir pela aprovação com ressalvas, pela desaprovação e declarar não prestadas. Se, eventualmente, tiver um erro formal, preencheu errado um recibo, teve uma nota rasurada, mas que não compromete a sua, né, que seja oficial, algum erro que não comprometa o conjunto das contas, ela é considerada como um erro formal, que não compromete e é julgada aprovada com ressalvas, que juridicamente tem o mesmo efeito que se forem aprovadas. Se o candidato tiver as suas contas, vamos falar antes, não apresentadas, é aquilo que a gente também já comentou. Ele fica impedido de obter a certidão de quitação eleitoral, ele não está quite com a Justiça Eleitoral e vai continuar assim enquanto não prestá-las. Quando a Justiça Eleitoral analisa as contas, realiza todas as diligências, porque ela dá essa condição para o candidato e para o partido, de você vir regularizar, tem um erro aqui, tem um erro ali, traga documento, o candidato ou não respondeu à Justiça ou não foi satisfatório, a Justiça Eleitoral declara como desaprovada. A primeira consequência é essa, também não vai poder ter certidão de quitação. A segunda, não poderá ser candidato. Não poderá ser candidato. Claro que nesse caso a gente não sabe ainda por qual período que o tribunal, na resolução, não definiu, né? Vamos ver aí na sequência aí como que isso será definido. A outra medida é o encaminhamento automático dessas contas para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai analisar e vai entrar com uma ação de investigação judicial, porque a prestação de contas não é o meio hábil para declarar a caracterização de abuso de poder econômico. Ela só julga se está aprovada, desaprovada ou não prestada. Quem vai averiguar a existência de eventual abuso que resultou a desaprovação é um mecanismo próprio feito pelo Ministério Público Eleitoral e agora, com a inovação também do artigo 30A da Lei 9.504 de 97, o partido político e o candidato, 15 dias após a diplomação, pode entrar com uma representação e pedir e requerer a investigação judicial, apontando elementos, né, de captação ilícita de recursos nessa ordem. Apurado e constatado a existência de abuso de poder econômico, o candidato terá o seu diploma cassado. E aí tem outras formas também, se for crime eleitoral, se for captação, compra de votos, né, se o abuso for por uso indevido de meio de comunicação social. Aí são várias aí vertentes que correm aí, cada uma na sua, além de ter a sua inelegibilidade declarada por 8 anos. Professora Valquíria, atualmente as empresas podem doar até 2% do seu faturamento bruto do ano anterior às eleições. As pessoas físicas até 10% do que auferiram, do que ganharam no ano anterior à eleição.
Mas nós temos observado de que há um convênio entre a Receita Federal e a Justiça Eleitoral, e quem ultrapassa esses valores acaba sofrendo consequências. Mas eu pergunto para a senhora, para se quebrar o sigilo fiscal de alguém, esse convênio não é irregular, não está fora da lei? Não se quebra o sigilo. Foi ótima essa pergunta, porque fica evidenciado mais uma forma de controle da Justiça Eleitoral. É mais um mecanismo que ela tem, essa parceria com a Receita Federal, de controlar as doações de campanha, né? Se o candidato, por isso que o candidato, os partidos têm que ter cuidado muito grande com as informações que prestam à Justiça Eleitoral, para não confrontar esses dados. Uma vez prestadas as contas, informados todos os doadores, essa relação é enviada para a Receita Federal. E a Receita Federal vai fazer esse levantamento apontado. 10% pessoa física do ano anterior, 2% de pessoa jurídica. Lembrando que, se tratando de bens estimáveis em dinheiro, o limite é 50 mil para pessoas físicas que ela pode doar, certo? A Receita Federal, de forma sigilosa, vai fazer o levantamento e vai dizer, não, essa pessoa física doou 20%. Doou a mais do que é permitido. Mas isso não caracteriza a quebra do sigilo fiscal da pessoa? Não, mas a própria Receita envia isso e o processo corre em segredo de justiça. A pessoa é intimada para se defender, para dizer que está errado, o documento está errado, ou para oferecer as defesas que poucas vezes, né, têm procedência, porque são documentos oficiais. Mas tudo isso corre em segredo de justiça. Ninguém pode ter acesso a esse processo. Professora Valquíria, quem estabelece o limite que o candidato pode gastar na eleição é o próprio partido político. Limite de gastos. De gastos. Existe um limite deste limite, ou um partido político pode estabelecer, por exemplo, uma campanha de vereador numa cidade pequena, 10 milhões de reais que cada candidato pode gastar, ou não? Tem que ter uma certa coerência, uma certa lógica. Como é que se estabelece esse limite? Em 2006, foi determinado que a lei, até junho, iria estabelecer o limite de gastos para o candidato, até o dia 10 de junho. Se a lei assim não o fizesse, os partidos políticos têm total autonomia para estipular o limite de gastos por cargo eletivo. Essa preocupação é maior para os dirigentes partidários do que para a própria Justiça Eleitoral. Até a gente vê sempre pedidos de alterações, porque os partidos políticos, para demonstrar uma questão ética para a sociedade, para dizer que não está gastando muito, acaba fixando valor muito baixo de gastos. Tá? Aí, com o decorrer da campanha, eles veem que isso não é suficiente. Isso pode ser ultrapassado, caracterizar um abuso e ser pior. O valor máximo, a Justiça não impõe limites. Então, cabe a cada dirigente partidário, a cada partido aí, fazer uma análise contextual, mesmo porque ninguém sabe quanto custa uma campanha. Não dá para se avaliar qual o valor de uma campanha, quanto se vai gastar numa campanha. Isso é uma estimativa que os dirigentes partidários geralmente têm experiência, não vai colocar de mais nem de menos, tanto que alguns candidatos gastam quase até o limite e outros não chegam a gastar nada, né? Então, como é por cargo, eles têm que fazer essa previsão. Um outro aspecto, professora Valquíria, nós temos agora a lei do ficha limpa, que vai vigorar na sua plenitude nessas eleições. Eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem a respeito dessa lei, que foi fruto de uma iniciativa popular. Eu vou fazer uma abordagem breve da lei, porque ela é tão polêmica, ela tem tantos pontos a serem debatidos, que eu acho que teria que ter uma oportunidade específica só para ela. Claro. Mas, numa síntese, existe uma causa e um efeito. A causa é que a lei da ficha limpa, ela aumentou as possibilidades de inelegibilidade, ela ampliou as hipóteses de inelegibilidade e o tempo desse impedimento, desse candidato. Certo? Então, basicamente é isso. Existe uma polêmica com relação... Hoje, por exemplo, o candidato tem que ter um histórico perfeito, né?
Não pode ser nem mais nem menos, não pode estar pendente de julgamento em alguns casos e tal. Existe hoje uma polêmica com relação à constitucionalidade dessa lei, da aplicação dessa lei. Você não pode impor uma norma muito rígida como anterioridade, então existem vários pontos. Mas, basicamente, professora Valquíria, uma pessoa que foi condenada por um colegiado e que renunciou para não sofrer uma penalidade, esses estão enquadrados na lei da ficha limpa. Estão enquadrados na lei da ficha limpa. Mesmo que esses fatos, evidentemente, tenham ocorrido antes Mesmo da que lei. esses fatos tenham ocorrido antes da lei, e esse é um dos pontos que muitos constitucionalistas aí estão discutindo, e a gente vai ver muita discussão a respeito quando da aplicação do caso concreto por cada candidato. Então, nós entrevistamos a professora e advogada Valquíria de Carvalho. O tema de hoje foi financiamento de campanhas eleitorais e o controle da justiça eleitoral. Professora Valquíria, nós tínhamos tantos tópicos para abordar aqui, mas não faltará oportunidade. Foi muito Eu rápido. não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter em convênio com o Instituto Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat e os canais da educação. Neste segundo bloco, nós vamos debater as novas tecnologias na educação. E para isso nós convidamos a pedagoga e mestre em educação, a professora Mônica Caetano Vieira da Silva. A professora Mônica, ela é pedagoga e mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. A sua linha de pesquisa, ela objetiva investigar a formação dos professores no uso das novas tecnologias. Ela é nossa professora aqui do Grupo Educacional Uninter desde 2005, ministrando a disciplina Educação, Ciência e Tecnologia e acompanhando estágios nas escolas de ensino fundamental. E também ela ministra aulas de alfabetização, de literatura infantil.
Além do grupo Uninter, a professora Mônica também trabalha em outras instituições privadas, principalmente na educação básica. Professora Mônica, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que a senhora nos expusesse, nos explicasse como surgiu esse interesse por essas novas tecnologias da informação, da comunicação, que nós aqui na educação à distância utilizamos bastante, mas que nós sabemos que ainda no ensino fundamental, no ensino básico, ainda há algumas restrições em função até de questões econômicas. Eu gostaria que a senhora fizesse um relato dessa sua pesquisa, como surgiu tudo isso e o que a senhora descobriu, professora Mônica. Então, professor, né, como o senhor mesmo comentou inicialmente, eu trabalho numa escola, né? Então eu trabalho há muito tempo em escolas da rede privada aqui na cidade de Curitiba e também ministro aulas no curso de pedagogia. Então, a partir dessa experiência, né, de ministrar aulas para futuras, né, professoras, pedagogas, né, para trabalhar nas nossas escolas e também por estar no espaço educativo, eu comecei a perceber que existem sim tecnologias até disponíveis, né, daí a gente entra em algumas questões, né, quais seriam essas tecnologias, mas existem sim tecnologias disponíveis e o que falta muitas vezes é um preparo melhor do professor, né, do pedagogo, em relação à utilização dessa tecnologia. Né? Então, o que eu quis pesquisar é quais seriam as contribuições que eu poderia dar enquanto professora, né, num curso de graduação que prepara professoras, que prepara pedagogas, né, pedagogos, quais as contribuições que eu poderia dar no sentido de, no curso de graduação, oferecer subsídios, elementos que pudessem melhorar essa prática depois nas escolas. Então, o que eu comecei a perceber? A gente tem acesso a algumas tecnologias, e tecnologia a gente pensa, né, desde o quadro de giz. Né? O quadro de giz é uma tecnologia educacional, quando bem utilizado, pode sim promover a aprendizagem, né, pode favorecer o processo do ensinar, mas muitas vezes o professor ele não se utiliza de diferentes estratégias, de diferentes metodologias para utilizar essas tecnologias. Então, desde um quadro de giz bem utilizado, até hoje, né, um computador em sala de aula, o data show, que a gente vê sendo tantas vezes utilizado, às vezes o segredo não está em apenas ligar a máquina, né, e fazer a apresentação de um slide, por exemplo, por meio do data show, mas é de que forma essa apresentação realmente está fazendo com que o meu aluno venha aprender determinado conteúdo. A senhora tem percebido, professora Mônica, que colocar o computador, a internet, ela tem facilitado a aprendizagem, o aprendizado dos alunos, das crianças, ou os métodos tradicionais, antigos? O quadro mesmo, ele tem quase 300 anos já. Isso, é verdade. E eles ainda são eficientes. Então, tem até um vídeo muito interessante disponível no YouTube, Metodologia ou Tecnologia, às vezes ele aparece ao contrário, Tecnologia ou Metodologia, e ele vai retratar exatamente essa questão, que eu acho que é assim, um ponto de reflexão, e esse vídeo eu uso bastante nas minhas aulas. O que ele mostra? Então, ele mostra uma professora, primeiramente, usando o quadro de giz para ensinar ou para tomar a tabuada, né, com as crianças. Então, aparece lá ela 2 vezes 1 e as crianças respondem 2, e ela passou 2 vezes 2 e eles vão dizendo o resultado, 4 e assim por diante. Isso usando o quadro de giz. Em seguida, chega uma pessoa, né, que parece ser o diretor, é uma animação, parece um diretor da escola e ele diz: a partir de agora nós vamos inovar, né? Nós vamos pensar uma escola inovadora em relação às tecnologias, né? Vamos incorporar novas tecnologias na prática dos nossos professoras. E o que acontece? Surge uma nova professora, é a mesma pessoa, né? Porém ela já está até de uma forma vestida diferente, né? Então ela está assim mais moderna. E nisso desce o telão, ela aperta com um clique, né, aparece o telão, aparece então o data show que se movimenta e ela imediatamente, as crianças com o laptop, né, um computador por aluno, muito atual,
E o que acontece? Ela fala, então agora vamos lá. 2 vezes 1, e eles olhando, 2. 2 vezes 2, 4. Ou seja, né, o segredo está em como utilizar a tecnologia. Certo. Veja, eu estou trazendo aquele modelo tradicional, Claro. né, onde as crianças estão repetindo. Então, deixar de usar o quadro de giz para passar a usar, né, essa outra tecnologia para fazer da mesma forma, eu não vou, de forma alguma, inovar a forma do meu aluno aprender. E hoje o computador, né, que a gente começou pensando nele, ele pode promover diferentes formas do meu aluno se tornar sujeito ativo do processo de aprendizagem, que é o que a gente já ouviu dizer, né? A gente, a partir de Piaget, a gente já percebe que o segredo está em fazer com que o aluno seja ativo nesse processo do aprender. Se ele só repete, né, de que forma ele está refletindo sobre o que ele está conhecendo? Aliás, a senhora me faz lembrar, um dia eu estava conversando com uma professora e ela me disse que ela estava ensinando aos alunos dela de que a Terra era redonda. Então ela disse assim, olha, quando vocês olharem para o mar, vocês observem aquele barquinho que vai indo no horizonte e de repente ele desaparece, porque ele está descendo a curvatura da Terra. Daí um menino lá disse, mas professora, eu sei que a Terra é redonda, eu já vi uma fotografia da Terra. É mais ou menos por aí, né? Então a gente tem que pensar exatamente de que forma, que relações se estabelece, né? Quando o aluno, a partir de um computador, se torna realmente um pesquisador, né? Hoje a gente diz que a gente quer alunos pesquisadores, mas será que nós conseguimos conduzir o aluno a se tornar um pesquisador usando da forma como ele usa hoje a internet, por exemplo? Nessa sua dissertação de mestrado da Universidade Federal do Paraná, Tecnologias de Informação e Comunicação, estruturando núcleos de conteúdos para disciplinas específicas no curso de pedagogia, a senhora pôde perceber que as tecnologias, essas novas formas de comunicação, de informação, elas podem contribuir, podem melhorar o aprendizado? As crianças de hoje estariam mais preparadas em função de que elas têm até mais acesso à informação? Sim, porque... as crianças estão mais preparadas, desculpe, mas elas estão mais preparadas mesmo, né? Elas já nascem nessa sociedade, né, do conhecimento, nessa sociedade que está envolvida com as tecnologias, né? E a gente pensa aí desde o celular, o computador, as crianças têm acesso a essas tecnologias. É mais fácil para elas, né, se adaptarem a essas mudanças, né, se é que estão acontecendo mudanças na escola, né, mas ainda a gente percebe um professor resistente, um professor que ainda teme um pouquinho por desconhecer talvez a melhor forma de utilizar. Sim, a tecnologia ela vai poder colaborar muito, porque ela pode trabalhar diferentes recursos, né? A partir de um slide elaborado, você pode inserir imagem, você pode inserir som, né? Você pode trabalhar com aquele aluno que é mais auditivo, com aquele aluno que é mais visual, você pode mexer com as emoções, você pode motivar o aluno a aprender quando você traz alguma coisa de impacto, né? A gente tem alguns materiais que trabalham com simulação, né? Videosimulação, softwares educativos com simulação, que trazem para a realidade do aluno algo que ele talvez não pudesse ver tão de perto, né? A gente tem materiais que podem fazer com que ilustrar situações que o aluno não conhece, né? Por exemplo, vamos pensar Segunda Guerra Mundial, né? Se eu trouxer um documentário, né, e colocar para os meus alunos assistirem um vídeo, né, que fale da Segunda, que retrate a Segunda Guerra Mundial, eu vou aproximá-los mais daquela realidade, porque eles conseguem visualizar, compreender melhor. Então, sim, elas podem colaborar em muito, né? O segredo está em como a gente vai pensar, planejar essa atividade junto com os nossos alunos. A senhora falou da resistência do professor. Aqui no Grupo Ninter, nós temos o nosso primeiro professor, que tem mais de 80 anos, o professor Alvino Moser, e ele é o mais revolucionário de todos em termos de tecnologia. Que bom! Aliás, ele desenvolveu o Hyper iBook, que é um e-book, um livro digital. Fantástico. E daí o professor Pichler até que deu esse nome, Hyper iBook. Mas, de um modo geral, os professores
de gerações anteriores têm dificuldades. Temem, com a ainda tecnologia. existe uma resistência, né? Existe às vezes uma resistência, às vezes o fato de você dizer, olha, precisa ser feito, ser postado, né, num ambiente virtual de aprendizagem para que os alunos possam interagir de uma outra forma. A gente ainda percebe que alguns professores, talvez esse temer, né, eu tenha colocado de uma forma talvez não tão correta, talvez seja ainda desconhecer, né? E o desconhecido às vezes provoca uma reação de afastamento inicial. Mas a partir do momento que a gente proporciona situações em que ele se envolve mais com a tecnologia, ele passa a também fazer uso dela, né? A senhora é professora do curso de pedagogia. Isso. Hoje, os cursos de pedagogia têm uma preocupação em formar os novos pedagogos dentro dessas novas tecnologias. Sim, nós temos uma disciplina específica, inclusive, Sim, né? isso Essa é. disciplina em outras instituições de ensino também merecem, né, um destaque, elas estão presentes com diferentes nomes, mas de alguma forma os cursos de pedagogia, sim, os cursos de licenciatura, alguns cursos de licenciatura, eles trazem, sim, uma discussão a partir do uso das tecnologias, né, para auxiliar A o senhora professor, ainda o é pedagogo. bem jovem, mas no seu currículo aqui está que a senhora já é professora há mais de 20 anos. É verdade. Portanto, quando a senhora estudou, essas tecnologias não existiam. Não, no meu curso de graduação, eu fiz pedagogia aqui em Curitiba também, eu sou daqui, eu estudei aqui em Curitiba e no meu curso de graduação eu não tive uma disciplina específica. A gente tinha dentro da didática o uso dos recursos, né? O quadro de giz, o cartaz, que são tecnologias chamadas de tecnologias educacionais, quando estão na escola sendo utilizadas, né, para promover a aprendizagem dos nossos alunos. Mas a gente tinha dentro, né, da área da didática, eu tive dentro como recursos. No próprio curso de magistério que eu também fiz, as tecnologias foram contempladas como nome de recursos, né, a serem utilizados na nossa prática dentro da disciplina de didática. Mas naquela época, praticamente, a internet era incipiente. Não, a gente não tinha acesso, não acontecia. Celular também não havia. Internet nem, quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha internet. Né? A gente sabe que aqui em 1995, né, no Brasil, a gente teve esse movimento comercial da internet. Eu sou anterior a esse movimento, né, em relação ao uso da internet. O próprio celular, né? A gente ainda tinha o celular, uso mais por grandes empresas, né, não na função que a gente percebe hoje. A senhora falou do celular. Hoje, me parece que há muitas reclamações dos professores em relação ao celular dentro da sala de aula, porque qualquer criança de 7, 8, 10 anos já tem o seu próprio celular. Isso é interessante, professora, a gente pensar no celular, né, nessa tecnologia, né, de comunicação que nós temos, no espaço da escola. Eu acho que a gente vai conseguir evoluir no sentido de pensar o uso do celular no processo de aprendizagem, porque hoje a gente tem várias formas de utilizar aquele aparelho, né? A gente tem acesso à internet, a gente tem a possibilidade de envio de mensagens, etc. Então a gente pode vir a usar, e eu sei que já existem, né, pessoas, estudos sendo realizados nesse sentido, mas por enquanto, para a nossa realidade, ele continua sendo um problema. Então, o que eu faço com as minhas alunas lá no curso de pedagogia e levo para a escola onde eu trabalho é pensar o impacto, né? Pensar o uso desse aparelho hoje na escola, porque ele não é uma tecnologia educacional. Da forma como ele é utilizado, ele é apenas uma tecnologia. E dentro da escola, ele passa a ser um problema, sim. Existe, lógico, pessoas que defendem o uso, existem profissionais que, né, estão tentando encontrar formas da utilização como tecnologia educacional, mas na maioria das vezes a gente tem um aluno desatento porque ele tem um aparelho próximo a ele, né? E eu digo isso desde as crianças menores, infelizmente, que já têm acesso e mais do que isso, carregam o celular e usam o celular, que nós sabemos que é inadequado. Durante a aula? Não, na vida, né? Já faz parte da vida delas o celular. E levam para a escola e se ocupam desse celular, sim, na sala de aula. Eles se distraem com os jogos, mandando torpedos, fotografando diferentes situações da sala de aula, postando filmando. Muitas vezes, né, na própria internet. Eles fazem um mau uso, né, do celular, às vezes eles acabam trazendo situações constrangedoras. Ele acaba sendo um problema para nós. Tem a Isabel Parolin, ela escreveu um artigo que retrata também essa questão do uso do celular, e ela chama a atenção
Assim, é uma situação que eu gosto muito de trabalhar, levar meus alunos a refletir, meus alunos, desculpem, né, eu tenho meninos e meninas, né, levar a refletir, que é uma situação assim, que o celular, ele muitas vezes, ele aproxima a família da escola de uma forma inadequada. E isso eu posso contar inúmeras situações, né, que eu vivencio na escola onde eu trabalho. Mas, assim, a Isabel Parolin, ela traz uma situação fictícia, né, porém, não, totalmente comum, que é aquela criança que chega na escola com um problema para ser resolvido, que fica sabendo lá na escola, na verdade, desculpa, ela não chega com o problema. Ela conhece o problema na escola, alguém diz, sabia que estão dizendo que você é isso? Eu vi lá no blog do fulano, ou eu vi postado não sei aonde. E ela fica enfurecida, chateada, né, não sei o quê. E o que acontece? Ao invés dela tentar resolver, a professora percebe e tenta, né, descobrir o que está acontecendo, ver a criança numa situação, né, de assim, angústia. A criança pede para ir ao banheiro, que já resolve, sai, vai ao banheiro, e o que ela faz? Ela liga para a mãe, conta para a mãe, ou seja, ela busca na família a solução de um problema que pode e deve ser resolvido na escola. Envolvia outras crianças da escola, a professora tinha que fazer com que essas crianças refletissem a situação, chegassem a um consenso, resolvessem aquele problema e só depois, se fosse necessário, envolver a família. Mas essa criança, quando ela sai e de posse do celular liga para casa, o que ela faz? Ela faz com que a mãe tome partido da situação. E é o que a mãe faz, né? No final da história diz que a mãe está lá no portão causando maior tumulto com a outra família, da outra criança que havia dito, talvez, né, as injúrias para a menina. E dessa forma a menina ficou, né, sem resolver da forma mais adequada em termos de desenvolvimento mesmo, né, afetivo, emocional da criança que se dá no espaço da escola. E tem essa questão também que nós temos observado, até houve um caso recente em Ponta Grossa, que alguns alunos foram condenados, que seria uma espécie de um bullying cibernético através da internet. Isso é uma situação bastante complexa para a escola também, porque veja, ainda essa situação do celular, ela aconteceu no espaço da escola, né? Mas a escola não teve chance de dar conta. Né? Aconteceu, a criança falou, a outra respondeu, tudo isso aconteceu, podia ter sido resolvido na escola. E a escola ela tem que dar conta, veja, de alguma coisa que também acontece fora dela. Então, as crianças hoje usam o espaço virtual, hoje elas usam o espaço da internet para se comunicar fora da escola, mas elas trazem para a escola aquelas situações de conflito e acaba aparecendo na escola e a escola tem que dar conta. Daí a escola descobre que, mas foi porque lá ontem à noite a fulana mandou uma mensagem para outra via no MSN e daí elas se desentenderam e agora aqui na escola elas não se olham, estão querendo se agredir. Então a gente tem várias situações trazidas para a escola que começam fora dela. E as mídias sociais as redes sociais para a educação, se elas forem bem aproveitadas, pode ser um instrumento, né? É um campo fantástico, né? Nós temos o segredo está em saber utilizar. É sempre esse o segredo, né? Mas a gente tem possibilidades que se abrem, né? Que no nosso tempo não existiam. Né? Antigamente, para a gente ter acesso à informação, nós tínhamos as enciclopédias. Eu tinha enciclopédia na minha casa. Eu ainda tenho. Eu tenho também. Meus filhos até dizem, mas é muito gostoso olhar nesse livro. Né? Eu acho fantástico isso. Eu acho que a gente não pode perder, né, o que é valioso. Mas assim, a gente não pode também deixar de circular, né, de navegar por esse imenso universo de possibilidades que se abrem sim a partir, né, dessa nova realidade em que vivemos, essa realidade virtual. Nós temos um dos professores mais consagrados aqui do Grupo Inter, um dos mais experientes, o professor Nelson Castanheira, e ele está escrevendo um artigo sobre essa questão relacionada aos teóricos da educação, por exemplo, Vygotsky, Piaget, essa linha que muitas escolas adotam, essas escolas como construtivismo. Nós temos agora a geração Y, a geração NET, essas novas gerações, e ele está questionando se ainda são válidas ou não essas escolas pedagógicas. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quando a gente pensa, até quando a gente fala das tecnologias, né, das possibilidades que se abrem, a gente traz Piaget.
né? Quando a gente diz assim que esse aluno que eu tenho hoje, né, é um aluno diferente porque ele é um aluno pesquisador, ele é um aluno que precisa se tornar sujeito ativo, eu estou fazendo uma leitura de Piaget que diz, né, do sujeito, né, que vai buscar conhecer com a mediação do professor Vygotsky, que também fala da mediação, né, da zona de desenvolvimento proximal. Então a gente não vai deixar de fazer tudo isso, né? A gente vai mediar, a gente vai acompanhar esse aluno no seu desenvolvimento, que se dá porque ele se movimenta, porque ele faz esse movimento, até de busca. Né? Até de busca, né, no computador, por exemplo. Isso muda o papel do professor, ao invés de ele ser alguém que ensina, que transmite o conhecimento, é alguém que apoia, que orienta, que indica os caminhos? É isso que assusta às vezes o professor, né? Ele já não é mais o detentor do saber, ele não é aquele que detém o saber, né? Usando português melhor. Por quê? Porque hoje a gente tem várias possibilidades de saber a respeito de alguma coisa, né? As informações estão postas, estão dadas, né? Lógico que requer uma seleção de informações, sites confiáveis, mas as informações estão postas. Então exige mais sim do educador nesse movimento de entender que o aluno muitas vezes traz informações que ele desconhece, mas que isso é possível. Eu falo para as minhas alunas, vocês imaginem eu entender tudo sobre tecnologias da forma como elas estão evoluindo de forma, né, rapidamente. Existe um avanço muito rápido. Então, eu não consigo acompanhar. Eu busco na internet me informar mais, saber mais, entender quais os livros que estão aí à disposição para que a gente possa compreender melhor o que há de novo. Mas não dá para dizer que a gente consegue acompanhar esse número vasto de informações para ter isso tudo como conhecimento. Não dá mais. E o professor tem que entender esse seu novo papel de mediador. Ele é o mediador. Eu, quando era criança, professora Mônica, a minha mãe, que era apenas 24 anos mais velha do que eu, ela dizia que quando ela estudava, ela foi professora também em primária, ela estudava na lousa. E eu já comecei a estudar no caderno, tinha o caderno, o lápis. E a senhora acha que no futuro nós vamos dispensar o caderno, os alunos vão estudar no tablet? O que a senhora prevê para o futuro? Eu penso que isso será uma realidade, né? Não sei se não tão próxima, né? A gente já vê alguns movimentos em relação ao próprio tablet nas escolas. Não sei se ele só vai substituir, né? Tomara que não seja só uma substituição de caderno por uma outra tecnologia, de livros por um computador por aluno, né? Que seja realmente uma tecnologia que venha a substituir para inovar a forma de ensinar e aprender. É isso que eu espero. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, neste segundo bloco, a professora Mônica Caetano da Silva, ela que é pedagoga e mestre em educação, e o tema de hoje foi as novas tecnologias na educação. Professora Mônica, eu não tenho a menor dúvida de que a senhora contribuiu muito na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer participar desse momento. Obrigado.